Irmãos, com a graça e a paz. A graça e a paz a todos quantos estão felizes nessa noite. Para mim é uma felicidade estar no solo baiano. Estou muito grato a Deus por ter tido o privilégio de promover essa realização em vida, de trazer a esta cidade. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, porque só Ele é digno de todo louvor. E em minhas palavras também, em agradecimento, eu quero primeiramente agradecer ao anjo da igreja, pastor Maxwell. Que Deus continue te abençoando. Obrigado pela confiabilidade, pela oportunidade de subir sobre o altar do Senhor, a qual pertence ao Senhor, e também confiado a ti este rebanho. Que Deus venha multiplicar os anos em bênção, não só a sua vida, mas a muito digníssima pastora, tua esposa, e a toda a tua casa. Que frutos venham ser produzidos no seu ministério, e me sinto muito lisonjeado de estar aqui, por ter ouvido a sua história, a pessoa que o Senhor é, tá? Sou muito grato, fiquei muito honrado por ser recebido nesta casa, nesta cidade, pelo excelentíssimo pastor. Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe. Foi a ponte, para conhecer pessoas boas. Eu ando pelo Brasil, falo que eu não faço agenda, eu faço aliança, O importante é a aliança. A agenda rasga, molha e estraga, mas a aliança Deus preserva anos e anos. Deus abençoe a todos, que o Espírito venha abraçar a todos os irmãos nesse lugar. Quem trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada? Abra comigo, por gentileza, no primeiro manuscrito de Reis de Israel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Versículo de número 8. Estamos sobre uma liturgia, campanha profética, e eu quero apenas profetizar sobre a tua vida nessa noite. Foi aqui entoado um louvor que diz: eu cuido de ti. E pode ter a certeza que Deus nunca lhe abandonou. Não, poucas pessoas entenderam. Eu vou repetir as minhas palavras. Pode ter a convicção e a certeza que se o sistema te abandonou, se o homem te abandonou, Deus nunca te abandonará. Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua vida, Ele cuida do teu ministério, Ele cuida da tua chamada, Ele cuida dos teus filhos. E já é motivo de você adorar o Senhor, porque Ele está cuidando. E o meu Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. Você crê nisso? Levante a tua mão, adore o nome do Senhor nesse lugar. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida neste termo: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Eu ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali
uma viúva apanhando lenha. Repita comigo: lenha. Não, mais uma vez: lenha. Ele então a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha. Repita comigo: farinha. Mais uma vez: farinha. Numa vasilha e um pouco de azeite. Fala: azeite. Repita: azeite. Na botija. Estou, portanto, apanhando 2 cavacos ou 2 lenhas, para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhes assegurou: não temas, vai, faz conforme dissestes, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para o teu filho. Por quê? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que o Senhor fazer chuva descer sobre a terra. Fecha a tua Bíblia, vamos trabalhar dentro da pedagogia. Repita comigo: lenha, farinha, azeite. Repita comigo: lenha, farinha, azeite. Pastor, por que o Senhor pediu para me repetir essas palavras? Porque dentro da pedagogia, a repetição traz a facilidade da memória, para que nós venhamos memorizar aquilo que o Senhor, o Espírito, através das minhas falas, está penetrando ao coração dos ouvintes. Estamos em um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. Estamos falando de um personagem que foi um personagem levantado por um Deus e marcado a sua história nas Escrituras. O próprio Jesus, ele testificou, testemunhou a vida do personagem conhecido como profeta Elias. E dentro do Pentecoste, sabemos que o profeta Elias, ele é o profeta que profetizou fogo do céu. Mas quem era o profeta Elias? No capítulo 17, o profeta Elias começa com a sua história, começa com a sua biografia, e a Bíblia nos traz o relato dizendo que ele era um tibista, ou tíber, que trazido das montanhas de Gileade, dos vales de Gileade, para profetizar contra o reinado, contra a rainha Jezabel e contra a idolatria que permeava sobre o povo de Israel dentro do reinado de Acabe. Acabe, ele tinha tudo para ser um bom rei. Acabe tinha tudo para andar errante diante da face do Senhor. Mas ele decidiu fazer aliança com quem não era para fazer. Acabe decidiu casar com quem não era para casar. Acabe então, ele casa com a missionária das trevas, conhecida como Jezabel. Jezabel era filha de Etibaal, consagrada aos pés, aos altares de Baal, para oferecer sacrifício e sacerdócio a Baal.
houve uma grande calamidade espiritual em Israel naquela época. Os profetas que negaram a Deus sentaram na mesa de Jezabel para comer, e os profetas que não aceitavam a migerada de Jezabel, a falícia de Jezabel, não aceitava a idolatria de Jezabel, morriam ao fio de espada diante das suas vistas, e aqueles que fugiam. Isso então, Deus trouxe o Elias, o agente secreto de Deus, para profetizar. E aqui eu glorifico o nome do Senhor, quando Deus dá sabedoria e abre a visão para nos apresentar os seus agentes secretos na terra. E os agentes secretos, eles são levantados de repente para profetizar contra o sistema, para profetizar contra a corrupção. Mas Elias então, ele chega em um tempo festivo, ele chega em uma festividade, num festival, e ele entra dentro do palácio. E quando ele entra dentro do palácio, não é para festa, ele entra dentro do palácio para profetizar. A história vai dizer que Elias chega no casamento, Elias chega na festa, e quando ele chega na festa, a Bíblia diz que ele levanta a mão dentro do palácio e diz assim: vive o Senhor cuja face eu estou, que tão certo a partir de hoje não haverá chuva sobre a terra e nem orvalho, segundo a minha palavra. Ali ele liberou uma profecia, ali ele liberou uma mensagem, ali ele pregou contra o sistema. Quando ele acaba de falar isso, as portas se fecham. Deus vira para Elias e fala: vai para o ribeiro de Querite, porque vão procurar te matar. Mas eu aprendo com Elias e aprendo com a sua mensagem, porque Elias não está fugindo da sua mensagem, Elias não está fugindo de agenda, Elias não está fugindo do compromisso, pelo contrário, ele está fugindo do homem e obedecendo a Deus. Quando Elias sai do palácio, a Bíblia diz, a história vai dizer, as escrituras vai narrar, que Deus fecha o céu, não houve chuva, nem de dia, nem a seródia e nem a temporã, não houve orvalho, nada mais caía na terra em forma de água. E quando nós sabemos de um sistema galáxio, sabemos também da agricultura, sabemos da geografia e da ciência, quando acontece uma falta de chuva, automaticamente as plantações sofrem, automaticamente os grãos sofrem, automaticamente as hortas sofrem, e quando não há chuva, não há vida, então a morte predomina. Agora a morte não é em fio de espada, agora a morte é por fome, é por escassez, é pessoa morrendo de necessidade. Agora não tem chuva, não tem orvalho, não tem água para beber, não tem vida sobre a terra, porque diz os cientistas que o que move a terra e o que dá vida a ela é as águas que são regadas nos frios soláticos da terra, as águas que molham as plantas os alimenta, nos alimentos que nos vêm à nossa mesa no dia a dia. Então quando Elias está no ribeiro de Querite, Elias está passando pelo processo da purificação e o processo da preparação para uma nova jornada. Por que isso, pastor? Porque Querite no hebraico quer dizer cortado e separado. Deus estava separando Elias para não sofrer o caos, Deus estava separando Elias para não sofrer a crise, Deus estava separando Elias para não sofrer o sistema. Já era para tu ter dado glória. Deus está separando Elias para não morrer, Deus está separando Elias para não cair, Deus está separando Elias para não fugir, Deus está separando Elias para uma grande jornada. E Deus me trouxe aqui
daqui de quilômetros e quilômetros para profetizar sobre a minha vida e a tua vida, sobre esse altar. E se você confia nesse altar e veio aqui entregar sua adoração, levante a tua mão que eu vou profetizar. Deus te separou, e separado não morre de Covid, separado não cai, separado não vive prostrado, separado não é humilhado, separado não é pisado, pelo contrário, separado é cuidado pelo próprio Deus dentro do deserto. Você crê nisso? Levante a tua mão e dê um glória bem gostoso para aquele que vive, para aquele que reina, para aquele que é maior do que tudo nessa terra. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Deus é magnífico, porque Deus sabia que estava prestes para acontecer um caos. Sem água, as fontes iriam secar, e ele precisaria sustentar Elias. Só que enquanto Elias está bebendo água no Querite, Deus está olhando para a casa de uma mulher. Enquanto Elias está bebendo água, Deus fazendo corvos de garçom, Deus também está olhando para uma casa. Casa essa que estava sofrendo, casa essa que estava prestes a passar a maior crise que estava sendo envolvida naquele momento. Deus, eu não sei se foi por forma de visão, de revelação, eu não sei se Deus tinha enviado um anjo, mas Deus vai testemunhar para Elias que ele já tinha dado ordem a uma viúva. E como dar ordem a uma viúva, sendo que aquela viúva não precisava de ordem, precisava de socorro. Já percebeu que Deus sempre vem de contrapartida, pastora? Naquilo que nós estamos pedindo, Ele prepara tudo na conformidade do seu querer. E muitos que o preparo dele não vem a nós entendemos agora, mas nós iremos entender amanhã. Deus vai até o ribeiro de Querite e vira para Elias e fala para ele: Elias, vai para Sarepta, um lugar chamado Sidom, que pertence a Sidom. Quando você chegar na porta da cidade, tu vai encontrar uma mulher. Ela já sofreu uma perda, e ela está temerosa em sofrer outra. Porém, ela está no lugar certo que eu marquei com ela. Talvez você não está entendendo o porquê você veio nessa noite. Talvez você não está entendendo porquê que você entrou dentro desse templo. Talvez você não está entendendo porquê que você chegou até aqui depois de tanta luta, depois de tanta prova, depois de tanta perseguição. Talvez você não está entendendo nada que o pastor está dizendo, mas você vai entender o que eu vou falar agora. Você está no momento e no lugar certo que Deus vai te abençoar. O texto vai dizer que prontamente Elias se levanta e vai. Elias chega na porta de Sarepta. Está a mulher viúva, tinha deixado o filho com fome em casa. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já passei muita necessidade na vida. Eu não sei vocês, mas eu já passei, só não passei fome, porque a minha mãe era estrategista. Mas quantas vezes eu já dormi com um copo de água e farinha e açúcar. A fome mexe com qualquer estrutura de casa.
A fome é avassaladora. A fome, ela mexe até com o psicológico do homem. A fome traz desespero. Em 1943 e 44, quando se acabou a Segunda Guerra Mundial, diz a história que pegaram as crianças pós-guerra e levaram para um orfanato, e contrataram 2 a 3 psicólogas para trabalhar naquele orfanato para cuidar das crianças. A história vai dizer que de repente, às madrugadas, as crianças começaram a chorar desesperadamente, e não era um choro apenas de chorar, era um choro de pranto, um choro de crise, de horror. E aquelas psicólogas não conseguiam entender o que estava acontecendo, porque toda madrugada as crianças acordavam desesperadas chorando. Como pois bem, por muita insistência, uma das crianças foram falar para ela que eles passavam muita fome, porque a guerra destruiu tudo, matou o pai, matou a mãe. E todas as vezes que isso acontecia, eles lembravam que amanhã não tinha pão na mesa, amanhã não tinha um prato de comida, e eles choravam e choravam. Então elas se reuniram, as 3 psicólogas, e tiveram uma sabedoria divina de toda noite cortar fatias de pães e dar na mão da criancinha, na mão das crianças, e deixar as crianças dormirem segurando aquele pão. Mas por que, pastor, elas fizeram isso? Porque quando elas acordavam chorando, elas viam que a provisão já estava na mão. Talvez você não entendeu, eu vou liberar. Elas tiveram uma estratégia do céu, que quando as crianças acordavam com fome e olhava para sua mão e olhava, tinha um pedaço de pão. Sabe o que eu entendo? Deus jamais vai deixar um justo perecer o pão. Deus jamais vai deixar a tua casa passar necessidade do pão, porque Ele é o provedor. Ele vai trazer a provisão. Então não se preocupa. Se lá fora tem fome, na tua casa tem prosperidade. Se lá fora está em crise, a tua casa está em Cristo. Então levante a tua mão e adore, porque tem provisão chegando na tua casa, tem provisão chegando na tua família, tem provisão chegando no teu ministério. E Deus me trouxe aqui para te dizer: Deus vai providenciar. Lá é que é céu e pra Nore cantará é que é ploiata e ao ser cantará é teu Dere crandure promnará é candará cachore camandá é que do que pra dará cato é que é tideia patacata é pro Dere cato que é céu é mandar é que pata é comandar. Lá é canto que promenará canto que é canto e a soiada. Deus é o provedor de Israel. A Bíblia vai dizer, excelentíssimo pastor, que o nosso Deus jamais deixa um justo desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. Quando Elias chega diante da cidade, o que a viúva está fazendo? Pegando lenha. Repita comigo: lenha. Dentro da tipologia judaica, lenha representa combustível. E qual é o combustível de Israel? O que é lenha para essa mulher? Porque para pegar lenha ela tem que lenha representa a oração. Quando essa mulher estava pegando lenha, ela estava orando. Ela pegava lenha e estava orando. Pegava lenha e estava orando. É por isso que eu entendo que quem ora tem intimidade. Quem ora sabe o Deus que serve. Quem ora sabe que a provisão, mesmo que a circunstância não é favorável, pastora, a oração Deus vai responder. Lenha aqui está significando oração.
enquanto ela orava, pegando lenha, Deus já estava providenciando o profeta para trazer a profecia e a provisão. Tu não entendeu? Deus me trouxe aqui para te dizer, Elisângela, que Ele está respondendo a tua oração. Eu não te conheço, não sei quem é você, mas Deus manda te dizer como profeta: continue adorando, porque tu não sabe o que eu faço mediante a adoração que sai da tua boca. Eu movo o céu e movo a terra. Adoração, quando tu adora aqui, eu estou visitando a tua casa. Quando tu adora aqui, eu estou visitando a tua finança. Eu te separei como levita para me adorar. Não se preocupa, porque tudo está no meu controle. Então adore, então adore, então adore, então adore. Crente que adora é crente que ora. Crente que adora, pastor Stack, é crente que tem intimidade com Deus. Então adore. Deus está respondendo a tua oração. Deus está respondendo oração. Deus está respondendo oração. Deus ainda responde oração. Meus avós, o homem pode fechar a igreja, mas não consegue fechar o céu. O homem pode fechar a igreja, mas o céu ainda está aberto para quem sabe orar. Deus respondeu a oração dela. Só que quando eu olho para esse texto, eu vejo jogos de simbologias entre a lenha, a farinha e o azeite. Se lenha é oração, farinha é palavra. Porque a farinha aqui é a farinha de trigo, é o grão de trigo, a qual ela tinha dentro da sua casa. Então eu vejo que era uma casa que tinha palavra. E casa que tinha palavra, sistema nenhum conseguia destruir. Casa que tinha palavra, fome não entra. Casa que tinha palavra, demônio não entra. Casa que tem palavra, não tem bagunça. Casa que tem palavra, tem profeta. Casa que tem palavra, tem vida. Casa, não, eu vou ficar falando até você dar glória, porque eu creio que eu estou pregando para crente vivo que quer morar no céu e adorar com os santos. Casa que tem palavra, tem o Deus da palavra. Casa que tem palavra, tem resposta. Casa que tem palavra, tem prosperidade. Casa que tem palavra, tem vida. Casa que tem palavra, tem renovo. Casa que tem palavra, tem a presença do Espírito Santo. E se na tua casa, na tua vida, no teu coração está chegando a palavra de Deus, leva aí, um a um